No livro de Números, capítulo de número 13. Números, capítulo de número 13. 12 homens são enviados para espiar a terra em Canaã. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo dos seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou-os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Amém? Podeis tomar assento. Deus dá uma ordem a Israel para que envie espiar a terra, e ele escolhe entre cada tribo aqueles que são cabeças, aqueles que são príncipes, aqueles que vão influenciar os demais do povo. Aqueles que têm uma palavra que é ouvida e atendida. É isso que Deus ordena a Moisés. De cada tribo de seus pais enviarei um homem, sendo cada um príncipe entre eles. E enviou os Moisés do deserto de Parã, segundo a ordem do Senhor. Todos aqueles homens que eram cabeças dos filhos de Israel. Em uma mesma situação pode haver duas mentalidades. A situação é a mesma, mas a maneira de pensar ela pode variar. Duas formas de enxergar uma realidade que se apresenta. Estamos vivendo em uma sociedade que tudo é guiado pela tecnologia, onde a lógica controlam ou auxiliam o controle das nossas atividades, seja doméstica, seja profissional e até religiosa. E é sobre essa lógica que somos estimulados e projetamos as nossas vidas. É sobre essa tecnologia, essa lógica que a ciência diz que nós devemos seguir, e estamos nos tornando dependentes dessas informações. Não fazemos nada sem que a tecnologia, as informações nos cheguem, e nos deparamos declarando que ouvimos e obedecemos a ciência. Hoje o que mais ouvimos é: não, a ciência disse isso, um estudo científico disse aquilo, e nós vamos vivendo de acordo com tudo que eles estão nos dizendo. Tão dependentes dessa tecnologia que não oramos mais para que chova, não oramos mais para parar de chover, não oramos mais para que haja cura, não oramos mais. Nós simplesmente aceitamos os fatos como eles nos são apresentados. Nós não usamos mais a fé. Vamos orar para que chova, vamos orar para que pare de chover, vamos orar para que cure. Não. A ciência está dizendo isso, a ciência está dizendo aquilo, e nós começamos a sermos direcionados por toda a tecnologia ou pela lógica que o mundo nos apresenta. Estamos nos tornando uma sociedade global. O que acontece a milhares de quilômetros nos afeta como se ocorresse dentro da nossa casa. As guerras estão lá 7.000 quilômetros, mas é como se nós estivéssemos vivendo as guerras aqui. Tudo o que está acontecendo no mundo afeta a nossa vida ou afeta a nossa casa. Nos tornamos uma sociedade amedrontada. O medo é o risco futuro. O medo é alimentado por incerteza do amanhã. Quando a qualidade da vida futura, a incerteza, ela vem gerar o medo. Quando estamos vivendo pelo que os outros dizem, pelo que a ciência diz, quando estamos vivendo pela lógica,
nós temos uma concepção, vai dar tudo errado, não vai dar nada certo, e começamos a gerar dentro do nosso ser o medo. As circunstâncias que vai se apresentando, ela não nos leva a uma decisão de fé, uma decisão de crer que Deus está no controle de todas as coisas. Penso hoje que eu, como um cristão, não julgo os outros, mas julgo a mim mesmo. Se eu passasse pelas situações que o apóstolo Paulo passou, qual seria a nossa reação? Um homem que pregava o evangelho, um homem que abandonou todo o conhecimento que ele tinha aprendido aos pés de Gamaliel, e agora ele conhece Cristo, e ele começa a viver em função da palavra de Cristo. Como nós iríamos corresponder se nós passássemos um pouco daquilo que o apóstolo Paulo passou? Abra a tua Bíblia na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 12, diz assim. O título diz: a prisão de Paulo favorece ao evangelho. Eu quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do evangelho. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Olha o que Paulo está dizendo: a minha prisão animou a igreja. A minha prisão animou a igreja. Verdade é que também alguns pregam Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões, mas outros por amor, sabendo que fui posto por defesa do Evangelho. Mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Versículo 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne, e tendo essa confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo está dizendo: olha, a minha prisão, ela acrescenta ânimo. Aquilo que eu estou passando, ela deve resultar no melhor evangelho. Aquilo que eu estou passando, ela deve servir de exemplo. E ele diz: eu me alegro com isso, eu estou feliz com isso. E ele diz: o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Olha, para mim tanto importa se eu vá porque eu vou para Cristo, ou se eu vou continuar. Mas o céu, ele pode esperar, porque eu ainda tenho muito a fazer. O céu pode esperar. Nós temos que ter essa concepção: eu ainda não fiz para o Evangelho tudo aquilo que eu deveria fazer. Eu não fiz para a minha família tudo aquilo que eu posso fazer. Eu não vou perder de maneira nenhuma. O morrer para mim, o morrer é ganho. O morrer é ganho. Não se entra no reino quando morre. Há um engano dentro dos cristãos: olha, foi para o céu, olha, está no céu. E nós aceitamos porque é bom falar isso. A família se conforta,
Não, a palavra de Deus diz, as suas obras o seguirão. O que vai importar é como você trabalhou, como você fez, como você semeou, como você serviu a Deus, como você serviu a sua família. Isso é o que vai importar. Mas nós, pela tecnologia, pela influência que nós recebemos, nós começamos a repetir o que o mundo repete. Olha, foi para o céu. Não. E não se entra no reino quando se morre, e sim quando se nasce da água e do Espírito. Como é que eu vou entrar no reino de Deus? Quando eu morro, o velho homem, e venho nascer na água e no Espírito. Aí eu já tenho a certeza que eu estou no reino de Deus. Moisés separou 12 príncipes com habilidade para enxergar o futuro, enxergar a terra prometida. Não foram homens comuns que foram separados. Quando o povo sai lá do Egito, sai com 3 milhões de pessoas, segundo os historiadores. 3 milhões de pessoas. Entre 3 milhões de pessoas, se escolhe 12 homens. Deveriam ser os melhores homens, os mais capacitados, os prontos para influenciar para o bem. E eles passaram 40 dias espiando a terra. Passaram 40 dias nesse lugar, espiando, conhecendo, colhendo as amostras. A intenção era que, ao voltar esses homens, o povo pudesse compartilhar desse sonho comum, fosse um sonho comum, todos aumentassem a sua fé, todos desejassem conquistar a terra, porque era a promessa de Deus, e a palavra é, espiem a terra, vejam a terra hoje, a terra de Canaã, a promessa, futuro que eu hei de dar. A palavra começa, olha, envia 12 homens, e vão espiar a terra, que eu hei de dar, eu vou dar a terra para vocês. Então vão lá, espiem a terra, e veja como é a terra, e que vai acontecer quando chegar lá. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. Eu vou dar essa terra. Deus não falou, vocês vão conquistar. Deus disse, eu vou dar. Eu vou entregar para vocês. O que era necessário? Tomar posse. O que é necessário? Ir confiando. Subiram 12 homens. Voltaram 2 grupos distintos de pessoas. Um grupo de 10 voltaram com uma visão natural, humana e circunstancial. Olha, é impossível. Lá tem gigantes, lá tem homens de guerra, é impossível esta missão. Então Deus estava mentindo todo esse tempo. Todo esse tempo Deus vinha mentindo. Nós estamos hoje em uma situação que toda a palavra de Deus é deixada de lado. Deus não cura mais, Deus não muda mais situações. Nós estamos só ouvindo, a ciência disse. Os cientistas fizeram um estudo, e nós estamos sendo influenciados pelo estudo de homens que dizem o que querem, ou imaginam aquilo que deve ser. Nós não estamos mais vivendo pela fé. Nós não podemos ser cristãos e viver sem a fé. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Sem fé, ninguém agrada a Deus. Outro grupo de 2 voltaram com a visão divina, espiritual e sobrenatural da promessa. O primeiro grupo voltou e passou a desenvolver o sintoma do vírus do medo, que rapidamente contagiou toda a nação. 10 pessoas, eles voltaram e começaram a contagiar. Eu fico me perguntando, por que a palavra contrária influencia muito mais do que a palavra de bem? Porque um homem que fala bobagem, ele influencia milhões de pessoas, e um homem que fala a palavra de Deus,
que ensina a verdade, ele sofre. Ele sofre. Ele sabe que está falando a verdade, ele sabe que está pregando a verdade, mas quando ele olha, ele diz, mas é uma multidão. Acho que eu vou falar bobagem também. Acho que hoje o mundo quer ouvir falar bobagem. Alguns anos atrás, um grande líder disse assim, a igreja, ela quer porcaria, dá porcaria para ela, porque nós temos que manter uma multidão. Falou com a sua própria boca. A igreja, se eles querem porcaria, dê porcaria. Não. Nós temos que trazer aquilo que é a verdade. O medo é um sentimento progressivo e evolutivo. Consome nossa capacidade de perceber oportunidades que se apresentam. A crise, quando se estabelece uma crise, nós temos que olhar as oportunidades que estão na crise. E não olhar a crise. Mas nós estamos nos amedrontando. O medo nasce em nós quando olhamos os fatos, através das circunstâncias, onde tudo é analisado dentro da lógica. A fé não tem lógica. Se nós olharmos para a lógica, nós paramos de crer em Deus. Paramos de confessar a palavra de Deus. Não há fé, não há espiritual, não há promessa. O que predomina são as informações, sentimento e determinação própria. Nós começamos a ministrar, nós começamos a viver o que nós pensamos, o que nós ouvimos, tiramos nossas conclusões e começamos a repetir para que as pessoas, elas pensem da maneira como todo mundo pensa. Esse povo, eles voltam de lá e eles vão agora ministrando a todos. Eles vão reunindo o povo e vão falando os sentimentos que eles têm. Capítulo 13, versículo 26 diz assim: e caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhes notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhe o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra em que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Porém, o povo que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortificadas e muito grandes, e também ali vivem os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra eles. Porém os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores. Todo o povo que vimos nelas são homens de grande estatura. Eles começam a infamar a terra. Olha, nós não poderemos conquistar. Quem era esse povo? Eles tinham derrotado a maior nação dos seus dias, o Egito. Eles tinham visto Deus operar maravilhas no mar. Um grande exército, sem influência deles, tinha sido destruído. Será que esse mesmo Deus agora não iria estar com eles? Será que haveria algum impedimento? Eu sempre digo, as pessoas que correm atrás de um milagre, amanhã precisa outro milagre para continuar correndo. Porque não tem a fé ainda. Ela não tem a confiança em Deus. Eu sempre digo que confiança
é superior à fé. Confiar, você confia. Não importa o que esteja acontecendo, eu confio em Deus. Eu sei que Ele vai cuidar de mim. Eu sei que eu estou no propósito dEle. Eu sei que se chegar o meu tempo de ir embora, eu vou embora e eu estarei com Ele. Se não me levar, eu estarei aqui. É confiança. Eu sei para onde eu vou. Eu sei a quem eu estou servindo. Eu sei porque um dia eu aceitei Jesus. Esse tem que ser a concepção da igreja. Mas a igreja hoje está amedrontada. Olha, há uma crise. Olha, há uma enfermidade. Olha, se há uma crise, se há uma praga no nosso país, a igreja deveria estar lotada e as pessoas dizendo: pastor, vamos orar. Pastor, vamos fazer vigília. Pastor, vamos fazer oração. Pastor, vamos fazer unção aos doentes. Mas as pessoas, elas dizem: não, hoje eu não vou, porque eu estou doente. Ah, hoje eu não posso, porque eu não estou bem. Hoje eu não posso, porque, eu não sei, há um vírus. As pessoas já começam a se amedrontar, porque há um vírus. E nós começamos a não ser diferente desse povo, não. Nós muitas vezes lemos a passagem e condenamos. Mas será que nós somos diferentes, agimos diferentes a tudo isto? Esse povo tinha visto o maior milagre, um grande exército afogou no mar. Algumas pessoas, para diminuir o milagre, eles dizem assim: mas o mar, ele estava com pouca água. Por isso o povo passou a seco. Não tinha água. Era um fenômeno que aconteceu. E nós devemos dizer: mas Deus é poderoso mesmo. Porque afogou um grande exército em pouca água. O povo de Israel passou livre, mas o exército de Faraó padeceu. Nós não vemos o agir de Deus. Se nós não olharmos para a situação, para as circunstâncias e observarmos o agir de Deus, nós vamos nos intimidar cada dia mais. Porém, os homens que com eles subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Infamaram a terra que tinham espiado. Não é que eles não trouxeram provas. Eles trouxeram provas. Eles trouxeram os frutos. Olha, este é o fruto da terra. Verdadeiramente, é uma terra que emana leite e mel. Tudo que Deus falou é verdade. Porém, nós não podemos conquistar. Tudo que Deus está falando é verdade. Tudo que o pastor prega é verdade. Porém, não é para mim. É isso que a igreja hoje está vivendo. Olha, tudo é verdade, eu confio na Bíblia. Eu creio, eu sou cristão. Porém, não é para mim. A cura não é para mim. A prosperidade não é para mim. Não, eu não alcanço essas coisas. Eu não conquisto essas coisas. Nós somos tomados por um sentimento de solidão e abandono. Buscamos culpados. Quem é culpado? Daqui a pouco o governo é culpado. Vamos começar mais uma ladainha contra o governo. Mais uma ladainha. A igreja se inflama. Olha, esse governador, esse presidente. E a igreja se inflama. E vai para a Avenida Paulista. E toma bandeiras. Anos e anos passam. E nós continuamos os mesmos. Confiando em homens ou procurando o culpado para os nossos medos. O medo nos leva às últimas consequências. Quais são as consequências do medo? Desejo de morte. Desejo de morte. O povo perde a razão da existência. Nós começamos um desejo de morte. Esses dias, estava vendo uma revista, e essa revista, tudo que é ruim na igreja, ela traz. É uma revista de igreja. Mas tudo que é ruim de igreja, ela traz. Ela nunca traz algo bom. Olha, o pastor está fazendo uma obra, o pastor está fazendo uma missão. Não. Tudo que acontece de ruim com os pastores, está estampado na revista.
Uma revista que cuida do nosso meio. Tudo. Tudo. Pastor fulano suicidou. Você vai olhar, quem é o pastor? Lá não sei de onde. Nem é daqui. Uma vida errada. Uma vida conturbada. Mas é como se os pastores estivessem desejando a morte. É uma mentira. Eu conheço muitos pastores, homens de Deus, que doentes estão fazendo a obra, que não falta um dia, que estão ali se dispondo, mas vai passando o medo. Olha, não seja pastor não, pastor é a pior coisa. Olha, não queira isso para o teu filho. É isso que estão se passando. Então o medo nos leva às últimas consequências. Quais são as consequências do medo? O desejo da morte. Se Deus me levasse, eu já não aguento mais. O que mais ouvimos crente reclamar hoje é cansaço e eu não aguento mais. E às vezes eu também entro nesse ritmo também. Não aguento, estou cansado. Estou cansado. A gente vai repetindo o que o mundo quer que a gente repita. Estou cansado. Olha, não aguento mais. Não é aqui o vosso descanso. Nós temos que trabalhar, nós temos que buscar a palavra. Então, capítulo 14. Então toda a congregação levantou a sua voz. E o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão. E toda a congregação lhe disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quem dera tivéssemos morrido nesse deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra? Para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por ela presa. Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Este é o sintoma da solidão. Deus nos abandonou. Olha, estamos sozinhos. Como nós vamos resolver essa situação? Como nós vamos sair dessa crise? Com medo, qualquer que nos trouxer uma semente de esperança, nós desejamos matá-lo. É duro ser profeta. É duro trazer a palavra de Deus. Não é eu não, é Jesus. Jesus olha para Jerusalém e diz: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes eu quis vos ajuntar, como a galinha ajunta os seus pintainhos, mas vocês matam seus profetas. Vocês não querem ouvir os seus profetas. Vocês preferem ouvir homens malignos. Vocês preferem ouvir homens que levam vocês ao desespero, ao medo, do que ouvir os seus profetas, do que ouvir a palavra de Deus. Vocês preferem ouvir aqueles que vão trazer o medo, a angústia, do que ouvir a palavra de Deus. As promessas de Deus, elas são condicionadas e demandam decisões e comportamentos. A palavra era: eu vou dar essa terra, eu vou entregar essa terra. Era a palavra de Deus, era uma promessa. E Deus, Ele não vai mudar a sua promessa, porque eu não estou confiando. Se eu não confiar, Ele vai levantar outro no meu lugar. A palavra de Deus, ela vai se cumprir. Deus troca o povo. Sabe, eu cansei de ver Deus trocar povo. Porque o povo vai indo para um caminho errado e Deus vai trocando. Mas a palavra, o evangelho não vai parar. Sempre haverá aqueles que não dobraram os seus joelhos para Baal. Sempre haverá uma igreja gloriosa, sempre haverá uma igreja que não abriu mão da palavra de Deus. Mas a igreja está para o caminho. Não, isso é comum. Isso é as circunstâncias. Isso é o que nos leva à carnalidade. Quando nós nos tornamos crentes carnais, o caminho é esse: frieza, cansaço, sonolência. Apóstolo Paulo diz: acorda, tu que dormes. Acorda. Porque os dias estão sendo abreviados.
Se nós começarmos a olhar as profecias, se nós começarmos a olhar aquilo que está programado para tudo que está acontecendo, e começar a confrontar que tudo está ocorrendo conforme a profecia, nós deveríamos cada dia mais nos achegarmos a Deus. Não é falta de prova. Será que está faltando prova para que nós possamos acreditar que Jesus está voltando? Não. Toda palavra está se cumprindo. Esses homens, eles foram à terra prometida e eles trouxeram provas. Olha, aqui está o fruto. Nós vimos a terra, ela é boa, ela emana leite, emana mel, porém, o grande problema que nós enfrentamos é o porém. Olha, tudo está se cumprindo, porém, eu preciso ser feliz, porém, eu preciso viver, porém, eu preciso fazer isso, fazer aquilo, e nós vamos nos esquecendo da palavra de Deus. Nós vamos deixando de ouvir a palavra de Deus. Capítulo 14, versículo de número 7 em diante, diz assim: E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pelo qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nos dará terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão. E retirou-se dele o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Mas toda a congregação disse que os apredejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará esse povo? Até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio dele. Com pestilências o ferirei, e o rejeitarei, e farei a ti povo maior e mais forte do que esse. E disse Moisés ao Senhor: Assim os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão os moradores desta terra, os quais ouviram que tu, ó Senhor, está no meio desse povo, que face a face, ó Senhor, lhe aparece, que a tua nuvem está sobre eles, e que vai adiante deles, numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo, como a um só homem, então as nações que antes ouviram a tua fama, falarão dizendo: Porquanto o Senhor não podia pôr esse povo na terra, que lhe tinha jurado, por isso os matou no deserto. Moisés interpela a Deus: Se o Senhor não agir de misericórdia, o teu nome cairá na desgraça. Porque o Senhor prometeu. O Senhor prometeu que esse povo iria herdar a terra. O que vai dizer o Egito? Todas as nações ouviram o que o Senhor fez no Egito. Mas agora, o Senhor está dizendo que esse povo não vai entrar. Qual a razão de não sermos consumidos? Por causa da misericórdia de Deus. Por que razão estamos frios, longe da palavra, e não somos consumidos? Por causa da misericórdia de Deus. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Deus está nos dando um tempo para refletir. Será que nós vamos ser guiados pela lógica, pela tecnologia, ou nós vamos viver pela fé? Sem fé é impossível agradar a Deus. Ah, mas a ciência está dizendo isso. A ciência vai se multiplicar, é um dom de Deus. Não estou interpelando ciência. Não estou dizendo que a ciência não ajuda. Eu estou dizendo que a fé está acima da ciência. Homens médicos, eles se surpreendem quando um doente, ele recebe visita no leito e recebe uma oração. Testemunhos médicos
Dizem, olha, a oração ajudou essa pessoa. Porque a medicina não teria o que fazer. Mas a oração levanta o doente. E a igreja, ela está agora amedrontada. Não, mas o que vai, é uma praga que vem vindo. A pestilência, as pragas, elas vêm um mundo rebelde. Por que existem as pragas? Um mundo rebelde. Nós temos que tomar a posse da palavra de Deus. Havia mortandade no Egito. Vai haver mortandade. Está havendo mortandade. Cada hora é uma praga. Cada hora vem uma praga. E cada hora nós vamos falar de uma mortandade. Haverá mortandade. Porque o mundo se tornou rebelde contra Deus. O mundo não busca Deus. E o mundo está entregue a demônios. Porque a palavra do Senhor diz que o mundo descansa no maligno. O mundo descansa no mal. Nós estamos descansando, o mundo está descansando no mal. Mas há uma palavra que foi dada a Israel e vem a nós. Olha, há uma mortandade lá fora. Fecha a tua porta. Passa o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A morte não tem autorização para entrar na tua casa. É isso que nós temos que viver. Ah, mas eu não vou morrer? Vou. O homem imortal, até que se cumpra o propósito de Deus na vida dele. Morrer com 20 anos não é bom, morrer com 30 anos piorou, com 50 anos nós somos jovens ainda, com 70 anos nós estamos na flor da idade, e quando Deus quiser Ele nos leva. Amém? Mas temos que aprender a resistir o mal. Resistir o mal e ele fugirá de vós. Resistir o mal, entrar em oração, entrar em concordância com a palavra de Deus. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Rebeldia. O que é rebeldia? Incredulidade e desobediência. Onde nasce a rebeldia? Na incredulidade. Na desobediência. Como uma pessoa se torna rebelde? Quando ela não acredita, quando ela não crê nem nos seus pais, quando ela não crê nas autoridades, e ela passa a duvidar, e vem a desobediência, ela começa a desobedecer, aí se torna um rebelde. Nós não vamos viver pelas circunstâncias. Nós não conhecemos como que as coisas são formadas. Abra a tua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 11, no versículo 4, diz assim: quem observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca colherá. O sábio está dizendo, olha, se você começar a observar o vento, você não vai semear. Se você olhar para as nuvens, você não vai colher. Tem pessoas que estão vivendo isso. Ele nem semeia, porque não é tempo de semear. Olha, as coisas estão difíceis. Há uma crise. Eu não sei o que vai acontecer. Eu aprendi algo na minha vida. Quanto mais você fecha a tua mão, tentando segurar algo, mais depressa ele foge da tua mão. Ali é um cartaz. Há pessoas que retêm o que deveria dar, empobrecem. Há pessoas que dão com alegria, enriquecem. E há pessoas que retêm aquilo que deveria entregar. E o seu final é pobreza. Quanto mais você tenta segurar, mais você empobrece. Por quê? Aí está o segredo da confiança. Aí está o segredo, Deus proverá. Você não está crendo que Deus proverá. Quando você diz, eu não posso lançar, porque está uma crise, você está dizendo, eu não creio que Deus vai prover. Eu não creio que Deus é maior do que a crise. Eu não creio que Deus vai me dar saída. Aí gera a rebeldia. Então não olhe as circunstâncias. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz
todas as coisas. Você sabe como se forma uma criança no ventre? Como se formam os ossos? Nós sabemos que é colocada uma semente, mas como aquela semente, ela se transforma em ossos, em olhos, em cérebro? Nem a medicina ainda consegue explicar isso. Mas nós não fazemos e não conhecemos. Pela manhã semeia a tua semente. À tarde não retires da tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Certamente suave é a luz, agradável é aos olhos ver o sol. Porém, se o homem viver muitos anos, e em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias de trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Recreia o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Saiba de uma coisa, que tudo isso, Deus vai te interpelar. O que você fez com o que eu te dei? O que você fez com aquilo que eu te coloquei nas tuas mãos? O que você fez com as sementes que eu coloquei nas tuas mãos? O que você produziu? O que você repetiu? O que você viveu? Tudo isso nós seremos cobrados. E aquele povo que um dia duvidou, Deus disse: não entrarão no meu descanso. Algo que nós reclamamos muito: eu estou cansado. Mas a pior coisa é nós ouvirmos: você não vai descansar. A pior coisa que nós podemos ouvir: você não vai descansar. Você não vai entrar no meu descanso. Você não vai entrar. E esse povo não entrou na terra prometida. Deus esperou até que toda aquela geração morresse no deserto. A não ser aqueles que nasceram, a não ser Caleb e Josué. Os demais ficaram no deserto. Deus não muda o seu propósito por causa da sua dúvida. Deus não muda o seu propósito porque você não crê. Deus não muda o seu propósito porque você duvida da palavra. Você fica no deserto, morre no deserto e Deus levanta outros. A obra de Deus, ela continua. A obra de Deus, ela permanece. Deuteronômio capítulo 9, versículo 23 diz assim: quando também o Senhor vos enviou a Cádiz Barneia, dizendo: subi e possuí a terra que vos tenho dado. Rebeldes fostes ao mandado do vosso Deus, e não o crestes, e não obedecestes à minha voz. Algo que a igreja vai ouvir nesses dias: eu sou o Deus que cura. Eu sou o Deus que te abençoa. Eu sou o Deus que te guarda. Mas nós estamos dizendo no nosso coração: não, eu acredito é mais na ciência. Deus não pode curar mais. Deus não pode mudar a situação. Deus não pode mudar e tirar essa praga do nosso país. Não creste. Esse será o grande problema da igreja dos nossos dias. Não crestes. Não crestes. Eu nasci numa igreja onde homens simples subiam ao altar para dar testemunho. Eu lembro de um jovem, hoje pastor, amigo meu, que era paralítico, igual meu irmão foi paralítico também. E o pai dele, um homem simples, sem letra, mas ele subia no altar, e ele dizia: meu filho Josué, o nome dele era Josué, ficou paralítico. E eu dobrei os meus joelhos, pus meus filhos em casa, tinha muitos filhos, 8 filhos, e oramos. E ele termina o testemunho dizendo assim:
e paralítico não serve exército, e o meu filho serviu o exército. E ele dava um grande glória e agradecia o Senhor. Testemunho de cura. Eu vi muitas pessoas, de anos atrás, permanecerem paralíticas. Mas vi muitos paralíticos, dentro da igreja, serem curados. Deus não muda. O que muda é a nossa consciência. Ou nós vamos com o povo que está dizendo não é possível, olha, vamos ouvir a tecnologia, vamos viver em função da tecnologia. A tecnologia diz que não vai chover. Um testemunho que eu tenho no dia que eu casei com a minha esposa Maria. Estava chovendo, a semana inteira, uma chuva forte. E eu tinha decidido que nós iríamos casar aqui. Dia 1º de maio, agora completa 9 anos que nós compramos esse terreno. 9 anos. Comprei o terreno em maio, dia 1º de maio, nós nos sentamos com o dono e fechamos o negócio. Dia 15 de agosto, eu perdi minha esposa. Dia 15 de agosto. Estava começando uma obra. E todos falaram, vai parar. Eu mesmo disse, eu vou parar. Eu vou parar. Só estamos chegando ao que estamos chegando, porque eu não parei. Eu confiei em Deus. E no dia que eu fui casar com a minha esposa Maria, que Deus preparou, foi resultado de oração. Nos vimos 3 vezes apenas. Não foi pela carne, foi pelo Espírito que nós nos conhecemos. Foi resultado de oração. Havia uma chuva. E todos falavam, vamos fazer em outro lugar, está chovendo. Eu disse não, o diabo tentou me envergonhar nesse terreno, e eu vou envergonhar ele aqui. Ah, mas vai chover, como que vai fazer? Não vai chover, não vai chover. E viemos eu e a Maria, que ainda não era minha esposa, viemos aqui na sexta-feira. E ela olhou para o céu e disse, vai chover. Eu disse, não vai chover. E havia nuvem escura. E nós fizemos uma oração. Entre em oração comigo, porque não vai chover. E eu vou te dizer algo. Não vai chover até terminar o casamento. Terminou o casamento, vai chover. E nós fizemos o casamento aqui. Quem viu é testemunha do que Deus fez. O horário do casamento, um sol que as pessoas não aguentavam ficar lá fora. Acabou o casamento, nos cumprimentamos, viemos para repartir o bolo, começou a chuva. Uma igreja que ora, uma igreja que crê e Deus faz. Se você der ouvido ao que estão dizendo, você será massa de manobra. Mas se você ouvir a palavra de Deus, você vai possuir a terra. Você vai conquistar a terra. Você será poderoso em seus dias. Deus vai te abençoar. E praga alguma entrará na tua casa. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. Senhor, peça perdão a Deus. Temos que pedir perdão. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Jairo, ele estava com a filha doente. E Jesus disse, creia somente, Jairo. Ele diz, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Nós temos que fazer essa oração, Senhor. Nós estamos enfraquecendo, Senhor. Nós sabemos que a Tua palavra é verdade, Senhor, mas olha, é tanto bombardeio na nossa cabeça. São revistas que estariam a trabalho do Evangelho, mas são contra o Teu Evangelho. São programas evangélicos que são contra o Teu Evangelho. Senhor, são pregadores que deveriam pregar a Tua palavra, mas estão vivendo a sua vaidade, o seu eu. Senhor, nos ajuda na nossa falta de fé. Senhor, entra agora em cada coração, Pai. Senhor, aviva a Tua igreja. Aviva, Senhor, os intercessores. Aviva, Senhor, os profetas. Homens de palavra. Homens que crêem na Tua palavra. Senhor, nós repreendemos em Teu nome agora todo mal, toda
pestilência, tudo aquilo que não provém de ti, toda praga, seja repreendida agora, em nome de Jesus. Senhor, esvazia, Senhor, os hospitais, Senhor, dá sabedoria, dá, Senhor, entendimento aos médicos, para que eles possam encontrar a solução. Mas aqueles que creem na tua palavra, aqueles que creem na oração, Senhor, traga a cura nesta manhã, traga a libertação, visita os lares nessa manhã, Senhor, desperta, levanta o teu povo, Senhor, levanta o teu povo, que vai entrar na terra, que vai possuir a terra, que vai viver o melhor desta terra. Senhor, guarda, derrama bênção sobre bênção, tirando tudo aquilo que não provém de ti. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.